Vamos meditar antes, vamos orar. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos. Que nossos olhos, Senhor, ó Pai, sejam abertos, Senhor Deus. Nossos corações, Senhor Pai, ó Deus, expandidos, Senhor Deus, como Paulo orou, Senhor Deus, pelos Efésios, para que nós possamos conhecer com todos os santos, Senhor Pai, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Nós sabemos que precisamos ser fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo para estarmos fundamentados, Senhor Pai, ó Deus, alicerçados, enraizados, arraigados neste amor, de tal maneira, Senhor Pai, que toda a nutrição da vida, Senhor Pai, como a árvore, Senhor Pai, tira pelas suas raízes, seja tirada tão somente, Senhor Deus, desse amor infinito do qual, Senhor Pai, brotou todas as coisas, Senhor Deus, que o Teu Filho fez, indo à cruz, colocando diante de nós, Senhor Pai, o Seu próprio sangue, Senhor Deus, o sangue da aliança eterna, para que nós tivéssemos confiança, Senhor Deus, pelo novo e vivo caminho de nos chegarmos a Ti e de nos apropriarmos ao estarmos diante da Tua glória, de todas as coisas, Senhor Pai, que Tu, Senhor Deus, prometeste a nós em Teu Filho, pelo poder do Teu Espírito. Que a gente experimente mais disso na comunhão, ó Deus, nesta noite, na Santa Ceia, na Tua Palavra, como experimentamos, Senhor Pai, em cantar, Senhor Pai, em abrir nossos lábios, lábios que confessam o Seu nome no mundo, ó Deus, e o louvor é fruto de lábios, assim nós possamos agora ser alimentados, Senhor Pai, e pastoreados pelo grande pastor das nossas almas, que é o Teu Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cear daqui a pouco, né? Em Deuteronômio 29, verso 1, a Bíblia diz assim: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse. Nós sabemos que naquela noite Jesus pegou o pão, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Aqui está falando sobre Deus fazer uma aliança. Deus vai mostrar algo dessa aliança final aqui. E é muito fácil nós tomarmos a Santa Ceia, o cálice da nova aliança, e de alguma maneira negarmos o que Jesus fez. Negarmos o que esse sangue comprou, negarmos a eficácia daquilo que Ele comprou. A Bíblia diz claramente o que foi comprado na nova aliança, não apenas uma passagem para o céu. Você não ganhou um ticket para entrar num trem e chegar um dia no céu, ou entrar em algum transporte. O que você ganha é uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida. E isso tudo faz você ver Deus como você nunca tinha visto antes. Você nasceu com uma mente que era inimiga de Deus, e se você faz parte dessa nova aliança, essas coisas velhas passaram, e todas as coisas se fizeram novas. O que eu percebo cada vez mais é que as pessoas, elas não acreditam em todas as coisas que compõem a nova aliança. Você não acredita em coisas quando você diz crer nelas, ou pode pensar nelas de uma maneira intelectual. Você mostra crer em algo quando você aplica ela à vida. Se na hora de aplicar ela à vida vivida, não é? A vida real, nós alteramos, nós mudamos, nós acabamos por mostrar o que nós realmente cremos. Eu vi alguém dizendo esses dias que havia um problema. Eu pregava a palavra de Deus, mas eu não era uma pessoa muito cheia de compaixão e misericórdia. E eu acho que esse não é um problema, não é? Porque o que as pessoas chamam de compaixão e misericórdia é uma aplicação diferente na vida real daquilo que a gente diz crer na palavra de Deus. Por exemplo, John Stott foi um dos grandes teólogos do último século, do século passado, e tem uma obra extensa e maravilhosa, mas quando ele quis ser misericordioso, como as pessoas supõem que nós devemos ser, então John Stott acabou, no fim da sua vida, falando que crendo ou abraçando o aniquilacionismo. Parece muito misericordioso. Ele mesmo diz: eu não estava me baseando em algo que a Bíblia diz, mas o meu coração não podia suportar a ideia de alguém sofrer eternamente no inferno.
Para mim, era mais suportável imaginar que todas as pessoas que não vão ser salvas vão simplesmente deixar de existir, vão ser aniquiladas. Isso parece muito cheio de compaixão, não é, queridos? Não parece ser cheio de compaixão quem ensina exatamente o que a Bíblia diz a respeito da eternidade. As pessoas diriam que John Stott estava cheio de compaixão e misericórdia, porque aniquilar as pessoas depois da vida aqui seria mais compaixão. Primeiro, que isso é acusar Deus de falta de compaixão. Segundo, cada vez que nós olhamos para um texto bíblico, nós não buscamos assim, como as pessoas podem me ver cheio de compaixão e amor? No mundo consagrado à mentira, a verdade nunca vai parecer amor, mas a verdade é amor. Não é? A verdade que John Stott devia ter pregado é que o homem está perdido eternamente e que esse castigo não tem fim, porque essa é a verdade de Deus. E é óbvio que Deus é infinitamente mais misericordioso do que eu. E se esse é o castigo que Ele impõe à desonra e a viver uma vida que é uma mentira a respeito dele, não é compaixão da minha parte dizer que Deus é mentiroso e que eu sou mais bondoso do que Ele. Pelo contrário, essa é uma mácula na vida. É por isso que nós nunca devemos abraçar nada quando alguém diz assim, mas John Stott ensinou isso, porque John Stott realmente ensinou muitas coisas maravilhosas, mas no fim da sua vida ele flertou então com o aniquilacionismo, porque ele quis ser misericordioso. Esse é o grande problema do humanismo secular e do evangelho, né? O homem psicológico, ele quer se sentir bem. O homem psicológico, ele não gosta que você fale sobre culpa, porque culpa faz as pessoas se sentirem mal, não é? Fazem elas não se sentirem felizes, ou não alivia um pouco já a sua grande infelicidade. E tudo que o homem psicológico quer é sentir menos culpa, menos medo. E nós nos sentimos misericordiosos quando mentimos para as pessoas para se sentirem melhor. Mas isso não é misericórdia. Não é? Isso é mais um anseio de que as pessoas me vejam de determinada forma do que de ser realmente misericordioso. Misericordioso era Paulo dizer realmente na cidade de Éfeso que aquele grande templo sobre o qual a cidade vivia, cultuando Diana, era algo falso. Por mais que isso causasse dor, ou Paulo não parecesse ser alguém misericordioso. É isso que tem feito muitas pessoas no mundo reformado falar que perversões sexuais, contanto que não sejam praticadas, não é pecado. É óbvio que é pecado. Mas se eu desejar, mas me manter sem praticar, e grandes pastores famosos no mundo reformado ensinam isso. Isso é claramente contrário a tudo que a Bíblia diz. Uma perversão sexual nos meus desejos é pecado. Não é algo que eu posso simplesmente descansar, dizendo que como eu não pratico, eu posso, essas coisas podem definir a minha vida e permanecer na minha vida sem eu tratar aquilo como pecado. E isso aumenta à medida que nós temos um desejo de que as pessoas nos vejam assim, pessoas simplesmente misericordiosas e bondosas. Todas as coisas hoje são tratadas de uma maneira oposta à Bíblia. Não é? A Bíblia diz, quando ela vai falar sobre o fruto da carne que leva à perdição, ela fala, por exemplo, sobre a embriaguez, mas nós chamamos hoje uma pessoa, um alcoólatra, de um dependente químico. Nós reduzimos isso a um problema químico, e é óbvio que um problema químico não é pecado, não pode ser pecado, não é? O que a gente quer dizer é que alguém tem uma doença, e que tudo que ela precisa é de um tratamento médico, e nós assim contrariamos a Bíblia. Mas é óbvio que quando eu chamar todos os alcoólatras de dependentes químicos, que só precisam de remédio, não de culpa pelo seu pecado, eu sou visto como misericordioso e bondoso. E com isso, nós vamos demolindo cada verdade bíblica sobre o pecado, porque não cabe o pecado no humanismo secular. Eu estava vendo essa semana o julgamento, não é, do Johnny Depp e a Amber Heard.
ele está pedindo 50 milhões porque ela, durante algum tempo, né, trouxe todo tipo de acusações absurdas e pintou o ex-marido como um monstro. Então ele perdeu todos os contratos, perdeu todas as coisas. As pessoas, antes de saberem se era verdade ou não, vamos dizer, cancelaram o Johnny Depp. Depois descobriram, foram descobrindo, e agora no julgamento está ficando assustadoramente exposto, né, que ela manipulou todas as coisas, criou um monte de mentiras, fazia coisas terríveis, que ela agredia e depois ela se machucava e acusava um monte de absurdos. Mas agora, enquanto era de certa forma, estava dentro daquilo que o discurso atual gosta de colocar, né, o problema do patriarcado, do machismo. Enquanto era destruir a vida do Johnny Depp, as pessoas só destruíam a vida dele. Mas agora, quando descobrem que a Amber manipulou e fez todas essas coisas num tribunal, eu vi as pessoas dizendo hoje que ela tem transtorno de personalidade borderline. Coitada, não é manipulação, não é maldade. Ela tem um transtorno. E esse transtorno de personalidade borderline, ele assim, é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade, de hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, de instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor. A pessoa está sempre... O humor vai do bom humor ao humor horroroso, a pessoa faz coisas horrorosas, terríveis. Não é? Ela um dos sintomas é muita impulsividade em fazer as coisas sem pensar, igual ela fez, não é? Acusações, armou cenários, todas essas coisas. E aí depois diz assim: a causa do transtorno de personalidade limítrofe, ou borderline, não é bem compreendida, ninguém sabe o que é. É diagnosticado apenas com base nos sintomas, ou seja, se alguém faz aquelas maldades, então ela tem aquilo. Então agora, para nós sermos bondosos, nós vamos ter que falar sobre as coisas terríveis que ela fez. Ela agora, então, tem esse terrível problema, o transtorno de personalidade borderline. Acabou, não há nenhum pecado na vida dela. Todas aquelas maldades e toda aquela falsidade, todas aquelas coisas, era só uma doença. Ela só precisa de tratamento. Não é? Não houve nenhum pecado ali. Não houve nada disso. E agora o pastor Josemar, para ser bondoso, terá que concordar com isso. Nós teremos que jogar a Bíblia fora e vamos abraçar o transtorno de personalidade borderline, não é? E ver os seus sintomas, que é um padrão generalizado de instabilidade, de hipersensibilidade, que faz você reagir a tudo de uma maneira exagerada, que faz você fazer todo tipo de demonstração de caráter dúbio, e tudo isso é só um transtorno. Eu, para ser bom, teria que dizer para ela que ela não precisa de arrependimento, ela só precisa de um bom tratamento, de uma boa terapia e de, quem sabe, alguns remédios para ajudar, porque a personalidade limítrofe não é compreendida, ninguém sabe o que é, ninguém vai dizer o que é, não é? E o diagnóstico é feito apenas nos sintomas. Se alguém age assim, da maneira que ela agiu, antigamente diriam que aquela pessoa é horrível. Mas agora não é? O diagnóstico está feito. E então ter compaixão, na verdade, eu acho que a gente devia ir além do John Stott, que acabou flertando com o aniquilacionismo. Eu acho que o universalista tem mais compaixão, não é assim? Porque ele diz que no final, de uma forma ou de outra, Deus vai salvar todo mundo. Isso parece muito misericordioso. Em vez de nós falarmos que todas as coisas que ficaram muito evidentes nesse julgamento que nós estamos acompanhando, quase que ao vivo, né, o tempo todo,
todas as coisas que o apóstolo Paulo chama de obras da carne não passa de algum distúrbio na vida das pessoas. Eles não existem conforme a Bíblia diz. E todas as coisas que ele diz ser fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, na verdade também não existem como algo que o Espírito Santo opera. Depende de algumas coisas em nossos corpos. É isso que o humanismo faz, ele destrói o Evangelho. E todos nós somos máquinas que dá defeito. Como deu na Amber, que o defeito que deu nela é isso, é esse transtorno de borderline. Ela é só uma máquina defeituosa, ela não é uma pecadora. E quanto mais você falar que as pessoas que agem de maneira oposta à verdade de Deus, ou ao que Deus declarou sobre ser verdade sobre o homem, quanto mais você diz que Deus está errado, mais bondoso você parece aos olhos do mundo, mais cheio de compaixão e mais misericordioso. Agora, deve ser uma misericórdia diabólica, não é? Porque quanto mais diferente o meu diagnóstico é de Deus, mais bondoso eu pareço, eu estou dizendo que Deus é horrível. E é isso exatamente que nós somos curados quando somos chamados para o reino de Deus. Não é? A mente humana é inimizade contra Deus. Apesar de Deus ser santo, bom e misericordioso, nós vemos tudo o que Deus diz como algo mal. E nós, quando mudamos o que Deus diz, somos vistos como mais bondosos. O que mostra que nós ainda achamos Deus mal. Nossa mente ainda é inimizade, porque quando eu acho que quando eu mudo o que ele disse, eu me torno mais misericordioso, eu digo que ele não é misericordioso, que ele não é bondoso. E poucas coisas podem ser mais assustadoras, não é? As obras da carne: fornicação, adultério, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, um monte de coisa aqui é o que a Amber fez, né? Mas ela tem transtorno de borderline, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, embriaguez. Nós vamos dizer que é dependente químico, glutonarese e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, que quem vive nessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Segundo John Stott, que não vai herdar o reino de Deus, então vai ser aniquilado. E se você tiver mais misericórdia, vai ser salvo a si mesmo, vai herdar o reino de Deus. Porque Paulo não era muito misericordioso dizer que as pessoas não vão herdar o reino de Deus só porque elas têm algumas síndromes, só porque a máquina delas está com um defeito. E você vê que cada vez mais pessoas não só que supostamente não conhecem o Evangelho, mas pessoas no mundo reformado tiram o sobrenatural daquilo que o Evangelho é, que é a obra de Cristo. O mundo nunca achou nada demais. Se você tirar a propiciação, a expiação, a regeneração, o mundo não achou nada demais você falar a respeito de Cristo. Ser bom, dar outra face, o mundo acha isso bom, contanto que você tire do Evangelho, faça de Jesus apenas um mestre de boas obras, e o mundo nunca teve problema com esse Cristo. Não há escândalo aí. O escândalo está na cruz. O escândalo não é nós falarmos no sangue, porque em vez de eu ter uma síndrome de borderline, eu tenho pecados que tiveram que levar Deus para a cruz. Não porque a minha máquina biológica deu defeito, mas porque eu sou mau. Não é? E porque essas coisas que eu quero dizer que não são o que são, faz parte da minha maldade. Chamar o mal de bem, o bem de mal. Então Jesus diz, muitos naquele dia dirão: Senhor, nós não fizemos isso em teu nome, não profetizamos, em teu nome nós não libertamos as pessoas, em teu nome nós fizemos maravilhas. Então ele lhe dirá abertamente: eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No nosso mundo atual quase não existe iniquidade, né? Todas elas são alguma você encontra elas
na lista de diagnósticos dos problemas do homem, que vai sendo aumentado todo ano, não é? A gente vai lendo uma nova edição. O que Jesus está dizendo para essas pessoas aqui, em Mateus 7, é que elas não tinham uma fé salvadora. É óbvio que elas acreditavam em Cristo. Elas mesmas estão espantadas, porque elas estão dizendo: não, nós fizemos isso, nós criamos em Ti, nós até pregávamos, nós fazíamos. Ele disse: eu não conheço vocês. Vocês não tinham uma fé salvadora. É triste, não é? Mas o que as pessoas têm chamado de ser bondoso e misericordioso, quase sempre é aquilo que Jeremias 8:11 diz: curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, quando não há paz. Porventura se envergonham de cometerem abominações? Não, nós somos vítimas, não é? Nós temos transtornos. Porventura eles se envergonham de cometerem abominações? Hoje nós ensinamos às pessoas que as maiores abominações, contanto que eu não pratique, fique com elas na minha mente, nos meus desejos, não é algo que eu devo confessar a Deus como pecado. Não ficam com vergonha, Jeremias diz. De maneira nenhuma se envergonham, nem sabem o que é se envergonhar. Portanto, eles cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Então eu cresci em um meio religioso cujos pressupostos distorcem a natureza da fé. Ou seja, eu cresci no mundo ocidental, cresci na mesma cultura que vocês. E esse meio, ele é marcado pela de sobrenaturalização do cristianismo, da fé cristã, do evangelho. A concepção de fé dos últimos 200 anos no Ocidente foram moldadas por uma visão de autodeterminação humana, que domina grande parte do pensamento moderno, tanto secular quanto religioso. E isso nos leva a uma das raízes de uma preocupação profunda com a fé que as pessoas dizem ter. No fundo, nós percebemos que mesmo muitas das pessoas que dizem que acreditam nas doutrinas da graça e não na salvação pelo livre-arbítrio libertário, na verdade, na prática, elas acreditam na salvação do livre-arbítrio libertário e não na graça de Deus. Porque quando nós falamos sobre a salvação, nós estamos falando sobre um milagre. O homem não pode crer. O homem não pode crer como Deus define a fé. A verdadeira fé, ela elimina a inimizade contra Deus. Ela é sobrenatural, porque ela trata daquilo que era impossível ao homem. Ver o reino de Deus, amar a Deus, ter deleite em Deus, ter prazer em Deus, ter paz em Deus. Mas mesmo quem diz não acreditar hoje, no mundo reformado, na salvação pelo livre-arbítrio libertário, acredita quando nós estamos na prática. É por isso que essas pessoas, elas acreditam que alguém, ele pode crer e ao mesmo tempo pode não ter todas as coisas que o evangelho diz que traria: descanso, paz, transformação, as coisas ficam novas, as coisas velhas passam, um processo contínuo de transformação, de experimentar o fruto do Espírito é verdadeiro. Isso as pessoas dizem que a pessoa pode ser salva sem essas coisas. Fica evidente que essa pessoa diz acreditar na salvação pela graça e não pelo livre-arbítrio libertário, mas ela acredita o oposto. Por que ela acha que aquela pessoa pode ter fé e não alegria em Cristo? Porque ela acha que fé, pelo que ela define, é só o ato intelectual de dizer: isso aqui é verdade. Mas ela sabe que ninguém pode simplesmente dizer: eu vou ser alegre, eu vou ser feliz, eu vou me deleitar em Cristo. Então, ela, como sabe que aquelas outras coisas estão fora da capacidade humana, ela tira do evangelho, ela separa do evangelho. E aquilo que ela está dizendo que aquela pessoa tem para ser salva, que é a fé, ela está acreditando só no assentimento intelectual, que é o que o livre-arbítrio libertário diz que o homem tem que fazer. Portanto, eu não vejo muita diferença na prática, em várias coisas do que as pessoas na prática falam no mundo reformado e naqueles que acreditam no evangelho segundo o humanismo secular do livre-arbítrio libertário.
E o ar que nós respiramos é permeado pela suposição de que os seres humanos não podem ser responsabilizados por seus pensamentos, sentimentos, ações, se não tiverem uma autodeterminação final sobre eles. E é por isso que as pessoas dizem que se alguém tem desejos pecaminosos, não pode ser pecado, porque ele ele não está produzindo deliberadamente os seus desejos, como se isso tirasse do homem a responsabilidade do seu pecado. Quando alguém faz algo contra mim, eu sinto raiva, não parece, eu não penso assim, essa pessoa fez algo contra mim, por isso eu vou sentir raiva, vou sentir ódio. É tão natural, não é? Sai tão espontaneamente. Racionalizar um pecado é pecado, mas racionalizar um pecado é tão natural, nós sempre estamos na defensiva de tal maneira que flui tão facilmente, sem eu pensar, agora eu vou racionalizar esse pecado. Eu não penso assim, não é? Eu simplesmente tenho uma desculpa para o meu pecado, mas isso é pecado. Isso flui da natureza caída, que é tão inimiga de Deus, que naturalmente faz algo oposto a ele. O termo livre-arbítrio e o livre-arbítrio libertário é o alicerce sagrado e inatacável da nossa cultura, incluindo grande parte do meio evangélico, mesmo que poucas pessoas realmente definam o que isso quer dizer. Mas no mundo reformado, onde as pessoas dizem acreditar na soberania da salvação, como a Bíblia diz, e não na autodeterminação libertária do homem para ser salvo, na prática as pessoas continuam acreditando exatamente na mesma coisa. Quando elas têm que aplicar, a convicção é de que tudo controla a ação do homem, e a alma humana tem uma liberdade que tem o poder de autodeterminação. Em outras palavras, para ser verdadeiramente livre, a minha vontade e não a vontade de Deus tem que ser decisiva. Se a vontade de Deus for decisiva em qualquer coisa sobre a minha vida, então eu não sou livre. E a minha percepção é que essa suposição generalizada em nossa cultura é um obstáculo significativo para as pessoas compreenderem a verdadeira natureza da fé salvadora. Da fé que nós celebramos, não como uma realização humana, mas como uma realização de Cristo. Faz elas ter dificuldade imensa em entender como nós celebramos a paz, o gozo, a alegria, o arrependimento, a fé, como as realizações de Cristo na cruz, que são dadas soberanamente por Deus a homens caídos, que por eles mesmos têm apenas inimizade, estão alienados de Deus e são filhos da ira. Então, eu não posso depender decisivamente de Deus, segundo o livre-arbítrio libertário, no momento da minha conversão. Caso contrário, eu não sou responsável por ter a fé necessária para a minha salvação. Se Deus me chama para crer, então crer deve estar em meu poder. É o que os proponentes, o homem natural, do livre-arbítrio dizem, e não dele, se eu exercito ou não a fé. Então você vê que quando você acredita nisso, é óbvio que você vai começar a definir uma fé que está desassociada de toda a obra do Espírito. Quando você tem a própria fé como um milagre, como você vê que ela é uma impossibilidade humana, e você vê que ela realmente é um milagre de Deus, nada mais é um obstáculo para a alegria, para a paz, porque a fé tinha que ser um milagre, a alegria também, a paz também, o descanso também, o amor a Deus também. Agora, quando eu coloco a fé como uma obra humana, não é? Então eu posso achar que alguém tem isso sem ter as outras coisas, porque as outras coisas, como estão fora daquilo que eu acho ser a capacidade humana, então ela não pode ser realmente fazer parte do que é a nova vida. Então a fé efetiva é uma ameaça, a fé como o dom de Deus é uma ameaça à autodeterminação do homem. Por isso você redefine. Portanto, para a maioria das pessoas, a sugestão de que a fé salvadora inclui a mudança
Tudo se faz novo, você nasce de novo por causa daquilo que Cristo fez, que concede não só fé, mas uma nova natureza, arrependimento, amor, alegria, deleite em Deus, deleite em sua palavra. Intuitivamente, as pessoas reagem como isso é errado. Poucas pessoas lutam mais contra a alegria, a paz em Deus e gozo do que a igreja hoje em dia. A igreja está numa cruzada para provar que um ser humano pode ter Deus e ser totalmente infeliz, sem paz e sem alegria no mundo. É uma cruzada que parece de Dom Quixote, não é? Porque é lutar contra tudo que a Bíblia diz a respeito da salvação. Não podemos, nós não podemos ter controle imediato sobre as nossas afeições, sobre as afeições do nosso coração, então isso não pode caracterizar o que eu devo ser. Eu só posso ser chamado a ter algo que eu pudesse por mim mesmo ter. Quando alguém pensa assim, é óbvio que ele está pensando na fé como algo que o homem pode ter, e por isso ele é salvo. E as outras coisas não é algo que ele pode ter por ele mesmo, por isso não pode ser algo que compõe a salvação do homem. Eu controlo minha vontade, eles dizem. Então eu posso crer, porque ele acha que crer é só um ato de vontade, e não um milagre. Ou seja, porque o crer é o retirar da inimizade, é ver todos os meus problemas, não como síndrome de borderline, mas como pecado. Saber que Jesus tratou com eles não só me justificando, mas me fazendo uma nova criatura, para amar a verdade. Como nós vimos, ele diz, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que vai fazer vocês amarem a verdade, amarem a Deus. É totalmente diferente da lei externa, escrita na pedra, que não dava poder nenhum às pessoas. Diziam o que elas deviam fazer, mas elas eram incapazes. A lei nunca disse que o homem poderia obedecer à lei para ser justificado. Ela nunca foi dada como meio de justificação, mas para acentuar o pecado e mostrar a necessidade de Cristo. Então a pessoa diz, portanto, Deus não pode me ordenar a amar Cristo sobre todas as coisas e me deleitar nele, porque se ele me ordena isso, eu não posso fazer isso, então ele não pode ordenar, porque você vê, ela achava que ela pode ter fé por ela mesma, e por isso ela, mesmo dizendo crer nas doutrinas da graça, quando ela vai para a prática, ela age como se a fé, ou seja, o crer em Cristo, é só um assentimento intelectual, não é um dom de Deus, é o que o homem pode fazer. E como se alegrar não é algo que o homem pode decidir se alegrar, é óbvio que ele depende totalmente de Deus, então essas pessoas dizem que alguém pode não ter isso, porque isso não pode fazer parte da salvação. O que evidencia que ela redefiniu a fé como simplesmente assentimento intelectual. Ou seja, aquilo que o livre-arbítrio libertário diz. Como eu posso estar satisfeito em Cristo, me deleitar em Cristo, valorizar Cristo acima de todas as coisas, e ter alegria nele, ter paz nele, isso está além da minha capacidade. Você vê, é porque ela acha que está dentro da sua capacidade de ter a fé. Ela acha então que ela tem fé, mas não tem aquelas outras coisas. Ela redefiniu a fé. Ela tem a fé do livre-arbítrio libertário. A fé é só uma decisão intelectual dela mesma, que não é um dom de Deus, que não traz nenhuma transformação final no homem interior. E o homem continua sendo o que ele era antes. Eu não estou dizendo que a maioria das pessoas articula isso, pelo contrário. Eu estou dizendo que mesmo no reformado, quem diz que acredita que todas essas, que a fé é um dom soberano de Deus, na prática não acredita, não é? Porque quando ela fala, ela separa a fé de todas as outras coisas que Deus dá como um dom soberano. Se ela acreditasse que a fé é um milagre impossível ao homem, ela saberia que amar, se deleitar e descansar em Cristo é impossível ao homem, mas tanto quanto a fé é algo que Deus dá. É algo que não há nada no homem que possa impedir. Como tudo no homem era inimizade contra Deus, mas a fé, como um dom de Deus, vem e vence as resistências, tudo no homem, todos os seus afetos eram para o pecado, para o mundo. E agora ele mudou esses afetos. Quando eu acho que esses afetos que dependem de um milagre não
não podem ser uma realidade por causa de várias barreiras, mas eu acho que a fé, sim, é porque eu estou vendo a fé apenas como uma decisão e não como um milagre. Na verdade, eu não acredito nas doutrinas da graça, de fato, porque eu não acredito na fé como um milagre, mas como algo que o homem pode fazer e separa uma linha entre o que ele pode e o que ele não pode. Ele pode crer para ir para o céu, mas ele não pode se deleitar em Cristo na terra. E a fé salvadora envolve uma dimensão efetiva, como estimar, se deleitar, estar satisfeito, achar e experimentar cada vez mais Cristo como mais precioso que a vida. É instintivamente isso descartado porque os humanos não têm o poder de mudar suas afeições, não têm o poder de descansarem, ter paz, ter alegria em algo só porque eles querem. Quando alguém acha que então isso é uma barreira que o evangelho não consegue transpor, mas o homem pode ter fé ainda assim, é óbvio que a fé que a pessoa está dizendo crer na prática é a fé do livre-arbítrio libertário, é só uma decisão. Não é nada sobrenatural. Porque se eu acreditasse que a fé é sobrenatural, eu acreditaria que o amor é sobrenatural, que a paz é sobrenatural, que o deleite em Cristo é sobrenatural, que todas essas coisas são sobrenaturais e foram compradas com o sangue de Cristo. Então a fé foi redefinida como uma decisão gerenciável, mesmo em grande parte do mundo reformado, quando você vai ver a prática disso. Mas claramente a fé é um comando, não é? Mas é impossível a nós. Uma resposta salvadora ao evangelho simplesmente deve estar dentro do controle, é o que o homem natural pensa, do ouvinte, do controle decisivo do ouvinte. Por isso ele pode ter essa fé. Já como a alegria não está dentro do controle decisivo do ouvinte, você não pode dizer que ele deve ter alegria. É porque eu separei a fé do que ela é na Bíblia e vejo a fé como simplesmente o ato do livre-arbítrio libertário, não é? Isso levou a um foco principal que em decisões ao fazer evangelismo, porque eu posso falar para a pessoa, você pode se decidir, eu não posso dizer para alguém que ela pode se alegrar em Cristo, mas tomar uma decisão ela pode, isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus, é uma coisa dela, não é? Isso é o oposto das doutrinas da graça. Mas na prática, quase todo mundo acaba acreditando nisso quando tira todas as coisas impossíveis no que ela acha. Ao homem, paz, alegria, gozo, do que é a salvação, do que a salvação faz no coração do homem. Assim, a fé salvadora, que é o que as pessoas devem ter para serem salvas, passa a ser vista cada vez mais como apenas uma decisão factível do homem. E as decisões que estão sob o controle do homem. Assim a gente pensa, não é? Pelo menos eles podem tomar essa decisão nunca tendo nenhuma alegria em Cristo, nenhuma paz em Cristo. Porque a decisão dependeu só deles. E como a paz, é óbvio, eles não podem ter como uma decisão, então eles não vão ter. Fica evidente de que o crer que eu acredito é simplesmente o crer do livre-arbítrio libertário, da decisão do homem, e é por isso que a gente começou a chamar as pessoas a se decidirem, não é? Ninguém chama as pessoas a se decidirem a se deleitarem em Cristo, não é? Porque a gente acha que elas não podem, mas a gente acha que elas podem se decidir por crer salvificamente, quando elas também não podem, não é? Então, apelar a tais mudanças torna o trabalho do evangelista dependente de Deus. Se o que eu prego depende somente de Deus, então não depende de mim. Então eu posso pregar tanto a fé, que é impossível aos homens, quanto amar, se deleitar em Deus, ter paz, gozo, alegria, deleite em Cristo. Porque, para mim, todas essas coisas são impossíveis aos homens. Crer salvificamente, e todas essas coisas dependem de Deus e não dos homens, mas
Eu cresci num tipo de cristianismo em que a suposição de autodeterminação há muito tempo produziu um entendimento de fé salvadora como essa decisão simplesmente factível a todos os homens. Mas eu não quero perpetuar o engano. Se isso é visto como misericordioso ou não, eu não me importo. Eu não acho, na verdade, que John Stott foi misericordioso quando disse que as pessoas vão ser aniquiladas e não condenadas para sempre ao inferno. Porque eu não acho misericordioso pregar o que não é a verdade. Quando eu abro um texto bíblico, eu não penso como eu posso ser misericordioso. Eu penso como eu posso fazer, como eu posso pregar a verdade que o texto está dizendo. E o texto, nenhum texto bíblico diz nada a respeito do aniquilacionismo. Eu não serei misericordioso se for para aí. Então, a atração para uma fé sem o sobrenatural, uma fé que é só o assentimento intelectual do homem, óbvio, uma fé não salvadora, porque não muda os meus afetos, não muda o homem interior, não me dá uma nova vida que o Espírito Santo habita e que produz aqueles frutos que não podem ser naturais: paz, gozo, alegria, amor a Cristo, deleite em Cristo. Então, a fé diz sobrenaturalizada, ela pode coexistir com nenhuma mudança interior. Então ela pode existir com alguém fazendo um monte de coisa dizendo que tem síndrome de borderline, não é? Mas ela não pode conviver a fé salvadora com alguém que é caracterizado por todas essas coisas e diga que é salvo, não é? Porque as coisas velhas passaram, há uma mudança no ser, há ainda uma luta, porque uma semente incorruptível foi lá plantada, ela é imortal e ela vai crescer e ela não tem como morrer, e tudo aquilo que não faz parte dessa nova vida vai morrer. Há uma luta entre o espírito e a carne, mas nos filhos de Deus, finalmente, o espírito é invencível, não a carne. Não é? A semente incorruptível é a semente da nova vida e não da velha vida. E é por isso que esses homens podem crescer de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança com Cristo, apesar de todos os conflitos internos. Então, a fé salvadora na Bíblia é um milagre. Ela não é a autodeterminação humana, não é? É um dom de Deus, como Efésios diz, 2:8, como Filipenses. Todos nós, em um ponto, estamos mortos em pecado e não podemos realizar esse milagre. E da mesma maneira que esse milagre é operado, nós antes amávamos o pecado, agora nós amamos Cristo. Esse milagre, ele se espalha por toda a nossa vida. Ele não nos dá só perdão e justificação, nos dá regeneração, nova vida e todas as coisas que Jesus comprou com o seu sangue. Nós somos responsáveis por crer e devemos nascer de novo. E todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. A evidência da fé salvadora é que antes o Espírito Santo me fez nascer de novo. E essa nova vida começa a brotar em coisas que são não naturais em nós: fé salvadora, deleite em Deus, alegria, comunhão com Cristo. Nós somos um com Ele e agora a vida dele flui em nós. E é isso que vai gerando todas as mudanças. Agora, olha essa aliança, não é, que Deus está fazendo aqui em Deuteronômio. Não é aquela do Sinai, aquilo já tinha sido feito. Isso aqui é muito tempo depois. Diz: essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse. Literalmente cortar uma aliança com o povo de Israel, é o que está escrito. A gente sabe o que é cortar, porque eles partiam os animais, não é? E na terra de Moabe é onde eles estão agora, pouco antes de entrar na terra prometida, depois de 40 anos. Não é aquela aliança que foi feita em Horebe, assim que eles saíram no Monte Sinai, assim que eles saíram do Egito, não é? Em outras palavras, Deus está fazendo outra aliança, não é? Além da aliança que tinha sido feita no Monte Sinai. Está apontando para a cruz de uma maneira
final, e de fato essa aliança vai soar estranha, com aspectos que não eram proeminentes na aliança mosaica. Então a gente lembra que uma aliança é um relacionamento de Deus com as pessoas, ou de uma pessoa com outra pessoa, onde você faz promessas e exige promessas do outro. Não é? É isso que é uma aliança, isso que é o casamento e a aliança mosaica, por exemplo, e a natureza das promessas e a natureza da resposta vai determinar o que a aliança é, ou seja, como nós vamos responder às promessas que nós fizemos quando nos aliançamos com alguém. E devemos ficar abertos por enquanto, porque há várias coisas muito peculiares sobre a aliança que Deus está cortando aqui com Israel nesse momento, porque ela é totalmente miraculosa. Hoje, como eu disse, cada vez mais, por causa do humanismo secular, as pessoas tiram o sobrenatural do que Deus fez na cruz. E tudo que eles explicam sobre o homem é que o homem é como é porque ele tem síndrome de borderline, ele é como é porque ele tem a síndrome tal. Todas as coisas são apenas naturais. É óbvio, porque todas essas ideias saíram da mente de homens que eram ateus. E eles só podem entender o homem despido de qualquer coisa sobrenatural ou espiritual. A alma é só como a combinação dos nossos neurônios e da nossa bioquímica funciona. Eles não acreditam em mais do que isso. Quando o homem morre, acabou tudo. Não é? Ele é aniquilado, não é? Acaba que essas pessoas chegam na mesma coisa que John Stott acabou chegando. Então, Deuteronômio 29, 2 e 4 diz: E Moisés convocou todo Israel e disse-lhes: Vocês viram tudo o que o Senhor fez diante dos seus olhos na terra do Egito. A Faraó e a todos os seus servos, e a toda a tua terra, a grande provação que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não deu vocês um coração para entender, para saber, ou deu a vocês ouvidos para ouvir. Você vê como é algo sobrenatural. Eles tinham visto com os olhos, eles viram o mar abrir, eles viram as pragas, mas Moisés está dizendo: até hoje Deus não deu um coração a vocês para entender, até hoje, mas eles viram. O versículo diz assim, 2, vocês viram. Versículo 3, os teus olhos viram, mas eles não viram. É o que Jesus diz em Mateus 13, vendo, eles não veem. É por isso que há pessoas que vão lutar nessa grande cruzada dos salvos sem alegria em Cristo, sem paz em Cristo, sem amor a Cristo, sem deleite em Cristo, sem nada. O salvo só pela sua autodeterminação, não é? Só pela sua decisão, porque não há nada de sobrenatural. A fé mesmo não é um dom sobrenatural de Deus. Essas pessoas vendo, elas não veem. O que eles não viram? É óbvio que eles viram o mar vermelho abrir, e é óbvio que isso era incrível, isso eles viram. Esses são os filhos daqueles que morreram durante aqueles 40 anos. Portanto, se eles não morreram, eles tinham 18 anos para baixo quando essas coisas aconteceram. Pelo menos, não eram crianças, não é? A maior parte, porque 2 anos depois, Deus disse que todos com 20 anos ou mais morreriam no deserto. Então essas pessoas 40 anos depois, são aquelas que tinham 18, 17, 16, mas elas estavam lá e viram todas as coisas acontecerem, o mar abrir e todas as coisas que Deus fez, e durante 40 anos elas continuaram vendo a água sair da rocha, a nuvem, continuaram vendo o maná cair do céu. A vida inteira dessas pessoas foi um constante número de coisas inacreditáveis acontecendo. Muitos deles viram essas coisas enormes, eles viram maná, enfim, eles teriam dito: Deus fez isso. Então o que eles não viram? Por que a Bíblia, Moisés está dizendo: Deus não deu a vocês olhos para ver e nem corações para saber? O que eles não viram? Eles não viam Deus como supremamente valioso. É isso que eles não viam. Eles não conseguiam ver Deus como a coisa suprema e o deleite da alma deles. É isso que eles não viam.
Em vez de Moisés dizer que eles poderiam simplesmente viver para Deus sem isso, ele está dizendo: vocês não tiveram o coração circuncidado. Não há algo sobrenatural feito em vocês por Deus. É óbvio que eles acreditavam que Deus existia. E é óbvio que eles acreditavam que Deus abriu o mar vermelho. Eles viram. Mas eles não viam, eles não tinham Deus como seu tesouro mais precioso. Deus era útil para eles se abrisse algum mar, se desse alguma coisa. E de todas as coisas que Moisés poderia ter dito sobre o que eles não fizeram, ele disse isso, Deuteronômio 29, 4. O Senhor não vos deu um coração para entender. O Senhor não deu a vocês olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Você vê, para ver as coisas de Deus, para ver mais do que simplesmente o que eles viram, céu com nuvem, mar abrindo, para ver a beleza de Deus, para ter um gozo em Deus, para ter um deleite em Deus, eles precisavam de um coração que Deus desse, de olhos que Deus desse. Isso é verdade hoje. Quanto mais você tira isso da fé, mais falsa, é óbvio, essa fé é. Porque a fé não é o que eles tinham. A fé era ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para saber. Mas eles não tinham, apesar de claramente os olhos deles funcionarem perfeitamente bem para ver o mar abrir, mas os olhos deles não foram abertos para ver a beleza de Deus, para eles terem paz em Deus. Ele não lhe deu o tipo de coração que se move do espanto com as maravilhas para se espantar com o próprio Deus. Ele não deu a eles olhos para deixar de simplesmente querer ir para o céu, mas ter Deus como seu deleite final. Eles não tinham coração para isso, não tinham olhos para isso. Ele viu Deus como poderoso. Eles viram, porque eles viram Deus abrir o mar vermelho, mas eles nunca viram Deus como precioso. Eles viram Deus como algo, um poder que podia ajudá-los, mas nunca viu Deus como a alegria deles, a alegria do coração deles, o deleite deles, nunca. Assim, a bandeira que paira sobre essa aliança, essa nova aliança, desde o início, você não pode manter, você não pode criar. Não é uma questão do homem querer realmente ver Deus como a coisa mais preciosa, como deleite. Moisés diz: Deus não deu um coração a vocês para isso, nem olhos para vocês verem. É óbvio que é algo que só Deus pode dar, não que o homem pode fazer. Portanto, a discussão se o homem pode ou não, já acabou. Nós nunca discutimos se o homem pode, por ele mesmo, ter as coisas que nós pregamos, ou as coisas da nova aliança. Ele não pode. É por isso que ele está condenado. É por isso que ele é alienado de Deus. A aliança começa com esse conhecimento. Você não pode ver a realidade como ela é. Você não pode ver Deus. Você não pode sentir que Deus é a sua paz, a sua alegria, o seu conforto, o seu refúgio, o seu deleite. Você não pode ver Deus como a coisa mais preciosa. Você pode ter a fé suposta do livre-arbítrio libertário de acreditar que, por causa de que você creu que um dia Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, você é salvo. Mas você não pode ver a realidade que a verdadeira fé, que é o milagre, dá, que é dar vida. Nós estávamos mortos quando Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E você não pode sentir a realidade no coração. Como você não pode ver a beleza de Deus, o teu coração não pode sentir alegria nele. Eles não podiam aqui. Nem ninguém na nossa geração. Esse é o ponto de partida dessa nova aliança, que não é a aliança do Horebe, não é a aliança do Sinai. Isso não era peculiar à geração de Moisés. É verdade no Novo Testamento e é verdade para sempre. É verdade nesta noite. Então, 2 Coríntios 13:14 diz: suas mentes estavam endurecidas, pois até hoje, quando eles leem a antiga aliança, o mesmo véu permanece sem ser levantado, porque somente por meio de Cristo o véu é removido. Aquelas pessoas sabiam ler? É óbvio que sabiam. Então, o que Paulo está dizendo? Que se não houver essa obra sobrenatural, eles nunca vão ver Cristo pelo que Ele é, nunca vão ver Deus. Você pode ver Deus como uma
poderoso, mas nunca como totalmente amável. Você pode ver ele como um Deus que faz coisas grandes, mas nunca como o deleite da sua alma. O véu continua lá, e o que é ainda mais relevante para nós é essa condição do coração. Olhos e ouvidos não é exclusivo deles, não é? É uma condição humana. Em Efésios 4, 17 e 18, Paulo descreve os gentios, as nações, nós, assim. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução. Não é que eles têm síndromes, eles se entregam à dissolução, para com avidez cometerem todos os atos de impureza. Efésios 4, 17, 19. Entendimento sombrio, ignorância culpada, dureza de coração, somos nós. É Israel naquele dia. Essa é a raça humana, a menos que Deuteronômio 29, 4 seja de alguma forma invertido. E ele não pode ser invertido, porque você vê, eles não têm olhos para ver, nem têm corações para sentir. Para Moisés, esse é o ponto de partida da aliança. Para nós, se você tomar o cálice nessa noite, também é. Esse é um dos fatos mais fundamentais sobre o mundo que Deus revelou. Os seres humanos são espiritualmente cegos, surdos e endurecidos em seus corações para Deus. É por isso que, se você falar que todo mundo vai ser aniquilado, você vai ser visto como mais misericordioso. Mas se você falar o que Deus falou que vai acontecer, você não vai ser visto como misericordioso. É por isso que você se chamar todos os pecados da Amber de síndrome de borderline, você vai ser visto como misericordioso. Mas se você chamar aquilo de pecado como você não vai ser visto como misericordioso. Apesar de que é disso que Deus chama. Nós estamos mortos, mas não para o pecado, não é? O homem natural, ele está morto para Deus. Paulo depois diz para nós, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Você vê, depois que algo miraculoso é feito, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Você vê que você não pode estar ao mesmo tempo, ou você está morto para o pecado e vivo para Deus, ou você está vivo para o pecado e morto para Deus. É assim que é a vida espiritual. Essa condição de dureza é, em primeiro lugar, para Deus. O homem não é duro com nada. Você pode ver que, se eu contraria o que Deus diz, as pessoas vão me achar amáveis, porque você vê que a dureza do coração delas não está contra especialmente nós, está contra Deus. Afirme o que Deus afirma sobre a alma humana, e você, então, a dureza do homem vai estar contra você. Mas não é contra você que essa dureza está, é contra a palavra de Deus. Raramente isso é claramente verbalizado diretamente, não é? Então, Deuteronômio 29, 2 e 4 diz: E Moisés convocou todo Israel e disse-lhe: Vocês viram tudo que o Senhor fez diante dos olhos de vocês na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos, e a toda a terra, e grandes provações que o Senhor, que os teus olhos viram o Senhor fazer, os sinais e aquelas grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu um coração para entender, ou olhos para ver. E como nós vimos, eles vendo, não veem. Moisés diz: está vendo isso? Essa aliança está fazendo algo totalmente impossível. Vocês não têm olhos para ver Deus como precioso, apesar de terem visto com seus olhos que Ele é poderoso. Moisés prossegue e diz: portanto, guarda as palavras dessa aliança e a cumpre para que prosperes em tudo que fizeres. Mas ele vai dizer: olha, vocês não podem. Então como é que eles farão isso? Ele vai dizer que Deus vai circuncidar os seus corações. Deus vai lhe dar olhos para ver. Essa é a aliança. É isso que Jesus disse quando levantou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. É o cálice que vai abrir os olhos de vocês para verem o valor infinito de Deus. E ao ver essa beleza, ela vai produzir o que as belezas produzem em vocês. E como ela é uma beleza toda poderosa e infinita, vai produzir o que belezas produzem: alegria,
Paz. Vocês vão ver a beleza da onipotência de Deus, então vocês vão ter paz. Vocês vão poder ouvir Isaías 41:10, né? Não temas porque eu sou contigo. E como vocês não têm isso só como uma declaração intelectual, que o livre-arbítrio libertário de vocês creu, mas como os olhos de vocês foram abertos para ver a beleza do Deus onipotente, então vocês vão não ser conduzidos pela natureza, pelo homem natural, mas por essa visão que eu concedo. Vocês vão ter paz em vez de temor. Muitas pessoas naqueles dias, no dia de Moisés, achavam que, apesar de não terem visto a beleza de Deus, não terem visto nada disso, não terem recebido um coração para crer e crido vendo a beleza e o valor de Deus, e olhos para ver e ouvidos para ouvir, eles iam ser salvos só porque eles faziam parte de um povo externo. Então Moisés diz assim no versículo 18 e 19: cuidado para que não haja entre vós uma raiz que dê fruto venenoso e amargo. Aquele que, ao ouvir as palavras desta aliança juramentada, que Deus é que dá um coração e olhos para ver, não é? Que você, em vez de crer nisso, você abençoe a si mesmo. É muito fácil abençoar nós mesmos, né? Dizendo em seu coração: eu devo estar seguro, ainda que eu não obedeça nada, ainda não tenha todas essas marcas, eu estou salvo. Moisés diz: não se abençoe assim, porque se você não tem as marcas de Deus ter te dado um novo coração para sentir o valor de Deus e ver com os seus olhos, e Ele ser não só poderoso, mas o deleite da sua alma, você está perdido. Não abençoe a si mesmo dizendo: mesmo sem ter isso, eu sou salvo. Não faça isso. Porque só ser parte de um grupo não vai te salvar. Deus nos coloca imediatamente como parte do seu povo, mas Ele nos salva individualmente. O deleite do meu coração ou minha vida espiritual não recai sobre a minha família automaticamente. Deus terá que lidar individualmente com eles, como com nós aqui. E algumas pessoas, por exemplo, não gostam quando a gente diz que a vida espiritual basicamente está ligada a pronomes pessoais na primeira pessoa. Eu fui crucificado com Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando isso, porque quem não pode falar isso, não pode dizer ser um com Paulo, não é? Porque Paulo não pode dizer isso por Josemar, ele só pode dizer por ele, porque Deus chama cada um dos seus filhos assim, individualmente. Então, ele diz que as pessoas que se abençoavam a si mesmas e diziam que sem Deus circuncidar o coração delas, dar um coração para crer, não só que Ele era poderoso, mas na beleza, enxergar, se deleitar nele, não deviam se abençoar dizendo que eram salvas. Dizendo que eu pelo menos decidi crer, então eu de alguma maneira faço parte disso. Ele está dizendo: não faz, essa nova aliança é algo que só Deus pode fazer. Então não se endureça, diante disso, se dobre diante da verdade. E então Deus diz que vai dar um coração circuncidado a eles, e então eles vão se voltar para Ele e vão amá-lo. A mesma coisa que Jeremias diz sobre a nova aliança: eu lhes darei um novo coração para que me amem, você vê, para que esperem em mim, para que vejam a minha beleza, para que realmente não seja só algo que eu possa dizer a Jesus no último dia: não, eu creio em você, eu tomei uma decisão, e Jesus diz: eu nunca te conheci, você nunca descansou em mim, nunca fui sua paz, nós somos estranhos, você nunca viu minha beleza, você nunca teve prazer e deleite em mim, a minha graça nunca foi melhor do que a vida para você, eu não te conheço e nem você me conhece. Se abençoar a si mesmo é uma tolice. Então Moisés disse: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência
Para quê? Para que você, então, tenha um assentimento intelectual? Não. Para que ames ao Senhor teu Deus com tua alma, para que vivas. Ele vai fazer isso, não você. E você vê a fé, o amor, o deleite, a vida, tudo é milagre da nova aliança. Moisés está falando aqui com o coração circuncidado, usando uma metáfora, não é? Os nossos corações, como na circuncisão, está envolto numa carne mortal, insensível e rejeitadora de Deus, e que tem prazer em tudo. Acha que pode tirar gozo, paz, tranquilidade em tudo, se tiver, não em Deus. É um coração incircuncidado, não é? E Deus corta essa capa insensível ao cortar aquela aliança na cruz. Isso significa que Deus lhe dá um novo tipo de coração. Que tipo de coração? Um coração com esse efeito, com um novo reflexo. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, para que vivas. Você vê, não é só acreditarás que Ele é Deus, porque isso todos eles acreditavam. Vocês amarão a Deus. Vocês verão Ele como o maior tesouro, como um deleite. Vocês verão Ele pelo que Ele é verdadeiramente. Ele não vai ser um pensamento, Ele vai ser real para o coração de vocês, de tal maneira que Ele vai ser a paz de vocês, vai ser a alegria de vocês, vai ser a vida de vocês. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, para amares ao Senhor. É um milagre, queridos. Não é um milagre corporativo. Esse é um coração humano, né? Um coração surdo, um coração com a sua surdez, com a sua cegueira, para Deus, para as realidades de Deus. E em seu lugar, ele recebe um coração de carne, é o que o profeta diz, que ama a Deus. Essa é a criação do amor. Você vê que o Deus que cria a fé é que cria o amor, é que cria a paz, é que cria o deleite, é que cria todas as coisas que Ele de tal maneira cria, que Ele diz que é um fruto do Espírito e não nosso. Isso é Deus assegurando soberanamente, garantindo, realizando o propósito da criação, a razão pela qual Ele nos fez conhecê-lo e desfrutá-lo para sempre. E Deus então se deleita em nós ao nos fazer se deleitar nele. Muito mais do que a fé triste que hoje as pessoas criaram, supostamente por misericórdia e compaixão. Mas não há compaixão quando você afasta as pessoas do verdadeiro Deus e faz elas abençoarem elas mesmas, não tendo nenhuma afeição por Deus, só para que elas se sintam bem. Não há, na verdade, misericórdia e compaixão quando você diz a alguém que não tem nenhum deleite em Deus, de que está tudo bem com a sua alma, de que há paz, quando não há paz. Não há misericórdia e compaixão em fazer as pessoas se sentirem bem, quando o pecado reina nelas e você simplesmente diz para elas que se elas não praticarem, estará tudo bem. Que elas não devem ver o pecado como ele é e não devem confessar e depender do poder de Deus para lidar com todas essas coisas, nos levando não para o Sinai, mas para a cruz, para a beleza infinita de Cristo. Ou nós somos ministros de uma nova aliança, ou não somos. Só há, na verdade, misericórdia em nossos corações e compaixão para o mundo quando a gente leva eles, o mundo, quando a gente prega a única coisa que pode realmente não dar um assentimento intelectual a eles, mas mudá-los. E essa é a mensagem da cruz, ainda que ela seja um escândalo. Nós não a mudamos para que nós sejamos vistos de uma maneira, numa luz melhor. Nós preferimos que o homem seja perturbado pela verdade, para que a verdade lhe dê paz, do que dar paz a ele com uma mentira.
a respeito dele, da sua alma. Eu não gostaria de chegar perto da Amber e dizer para ela que ela tem síndrome de borderline e que está tudo bem, contanto que ela se cuide. Se eu pudesse falar com ela, eu falaria sobre o Evangelho. É a única coisa que pode lidar com todas aquelas coisas que as pessoas chamaram de síndrome, que ela tem feito, e que todos os homens têm feito, e que podem encontrar uma maneira de dar um nome que diz que ele não precisa ter um coração circuncidado para lidar com aquilo, nem olhos para ver. Não é totalmente impossível, mas nós não pregamos as possibilidades humanas. Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Moisés disse: vocês viram, mas não viram. Vocês viram o mar se abrir e viram como Deus é poderoso, mas nunca como Ele é amável, como Ele é o Deus precioso, como Ele é um tesouro. Vocês ainda acham que o tesouro é aquilo que existia no Egito, ou a força, ou o poder, ou qualquer coisa que Deus até pudesse dar a vocês, mas nunca viram Ele como um tesouro. E como não viram Ele como um tesouro, vocês não puderam ter paz nesses anos, nem descansar nele, nem ter Ele como o seu refúgio. Vocês nunca o viram de verdade, apesar de vocês terem visto a nuvem, terem visto o maná, terem visto o mar se abrir. Vocês nunca viram Deus, nunca viram Deus pelo que Ele é. Então vocês nunca foram mudados, mas na nova aliança Ele vai circuncidar o coração para que vocês o amem. Não simplesmente se impressionem com o poder e as capacidades humanas, mas com a beleza e o poder infinito de Deus de nos transformar em alguém que o ame, que se deleite nele. E é isso que Jesus disse naquela noite. Esse é o sangue da nova aliança. Sabe todas aquelas promessas? Sabe todas aquelas bênçãos espirituais? Sabe aquele coração circuncidado? Sabe aqueles olhos que podem ver, aqueles ouvidos que podem ouvir, aqueles corações que olham para o pecado e chamam ele de pecado em vez de alguma síndrome? Então, é para isso que eu estou derramando o meu sangue, para que vocês tenham esse coração, para que vocês tenham esses olhos, para que vocês tenham esses ouvidos, para que vocês nunca achem que o que o meu Pai faz não é ser misericordioso, mas que só Ele é misericordioso. Para que vocês nunca achem que alguma coisa fora do que o meu Pai diz é bondade, mas que só meu Pai é bom. E que ninguém faz o bem. E que todos, a uma, se fizeram inúteis. Dizer que todos se fizeram inúteis podem fazer as pessoas não se sentirem bem, mas coloca eles no caminho em que ela percebe ou que Deus circuncida o seu coração, ou o máximo que ela pode fazer é se auto-abençoar. O que Moisés diz: se vocês fizerem isso, vocês vão estar perdidos para sempre. Nós precisamos ser abençoados por Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E isso inclui um coração circuncidado, olhos que veem e ouvidos que ouvem. Vamos ficar de pé.